Igreja do Senhor, mais uma vez nos reunimos, apesar de separados, nos reunimos mais uma vez. E nós queremos começar trazendo uma palavra de esperança, porque eu acredito que para muitos de vocês aí tem sido, assim como para mim, momentos muito difíceis, momentos de batalhas que às vezes a gente acha que não vai conseguir passar, momentos de desemprego, momentos de depressão, momentos de ansiedade. Temos vivido tempos que nunca passamos na nossa vida, e isso é normal, tanto para os que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, como também para nós, igreja, o corpo de Cristo. Mas existe uma diferença maravilhosa, uma diferença incrível, e que nós podemos nos apropriar dela, como por exemplo, Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Essa é a diferença. Assim também como o salmista fala no Salmo 103, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que todos nós somos pó. Então, meus irmãos, apesar dessas lutas, apesar do que eu tenho vivido, apesar do que muitos de vocês têm vivido, nós temos uma diferença. Nós podemos olhar para o alto, ver o nosso socorro e dizer: eu sou teu, eu sou completamente teu. Eu tenho esse Pai que está sempre, sempre olhando por nós. Feche seus olhos aí e já agradeça a Ele por isso. Deus, muito obrigado, Senhor, porque assim como todos os outros, nós temos passado por lutas, temos sofrido, sim, Senhor. Não tem sido um momento fácil o que temos passado. Deus, Tu sabes o meu coração, Tu sabes o quanto nós temos lutado, o quanto temos chorado, Deus. Mas eu quero Te agradecer acima de tudo, porque o Senhor continua sendo o mesmo. Tu estás sempre lá, como Tu já disseste, Deus, na Tua palavra, Senhor, que Tu dizes que está sempre diante de nós, e se Tu estiveres à nossa destra, nós não seremos abalados. Então nós queremos nesse momento apropriar-nos dessa palavra e dizer mais uma vez: eu sou teu, e não há nada nesse mundo que irá nos abalar, em nome de Jesus. Você crê da sua casa, amém? Nós aqui iremos declarar essa verdade em nome de Jesus, aleluia.
todos os momentos Tu estás conosco, seja na tribulação ou na exaltação, Tu estás comigo. E eu hei de exaltar na Tua volta, Senhor, e é por isso que dizemos e declaramos que o Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. entregue tudo. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou e bem alto clamarei que eu sou tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Muito obrigado, Senhor, porque nós conseguimos perceber, Pai, inclusive por tantas lutas, por tantas batalhas que temos vivido, que nada nessa terra vai se comparar à Tua presença. Por isso que o nosso coração arde e falamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso desejo é que o Senhor fendesse os céus. O nosso desejo era que o Senhor rasgasse agora os céus e viesse nesse momento, Senhor. Essa é a nossa oração, essa é a nossa canção, de que Tu venhas logo, porque ansiamos, nós temos saudades, Deus, de Ti. Nada nessa terra se compara, Deus. É por isso que nós dizemos: estamos com saudade de Ti. Volta, Jesus. Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu
teus olhos encontrei um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja este lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem
nós queremos ser este lugar onde não tu passas um dia ou outro, não. Nós queremos ser o lugar onde tu habitas, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Bem, boa noite, graças a paz. Espero que você esteja tomado pelo Espírito Santo aí onde você esteja e que cada vez mais nós vamos ter um entendimento que nós precisamos estar com o nosso coração agradecido a Deus, né? Independente das circunstâncias, se elas forem boas ou ruins, mas nós precisamos ter esse coração agradecido e grato a Deus, amém? Essa semana, as semanas passadas, nós estávamos lendo o livro de Apocalipse com a nossa célula e com a nossa rede e me veio uma passagem muito interessante no início do livro, lá no capítulo 4, quando João estava caracterizando ali, descrevendo o trono de Deus, e ele fala que Deus estava sentado no seu trono glorioso e ao redor dele tinham 24 tronos ali, sentados 24 anciãos com suas vestes brancas e com suas coroas, né? E a gente tem um entendimento que essas coroas, esse símbolo, a gente pode simbolizar ela como uma monarquia, né? Como um símbolo de poder, como um símbolo de glória. Então, a gente tem um entendimento que a gente pode colocar aqueles anciãos ali num ponto alto, né? Num ponto top ali, na sua presença com Deus ali, na sua intimidade com Deus. Então, eles têm esse poder, eles têm essa riqueza, eles têm essa glória deles ali. Então, indiferente da gente, a gente também tem uma certa glória, né? A gente tem uma certa importância, a gente tem essa riqueza também dentro da gente. Só que não da mesma forma, obviamente. Mas uma coisa muito interessante daqueles anciãos ali é que quando eles vão adorar a Deus, lá descrito em todo o livro de Apocalipse, eles se levantam, eles se prostram diante de Deus e eles jogam a sua coroa ali diante dos pés do Senhor. Então, eles se tiram toda a sua glória, eles tiram toda a sua riqueza ali, eles depositam aos pés do Senhor. Então, a gente não pode ser diferente, né? Temos que ter um entendimento que quando nós vamos adorar a Deus, nós precisamos também tirar toda a nossa riqueza. Nós precisamos pegar toda a nossa riqueza, toda a glória que a gente possa ter, toda a riqueza, enfim, e nós precisamos colocar aos pés do Senhor, certo? Nós não podemos colocar outras coisas no lugar onde Deus tem como lugar ali principal em nossa vida. Então, da mesma forma como os anciãos ali, eles tinham essa ideia de que eles precisavam amar aquela pessoa, aquele Deus que deu isso, que fez eles, que colocou ele nesse lugar ali, eles amavam mais a Deus do que o poder, do que a glória que eles tinham. Nós também precisamos ter esse mesmo entendimento, certo? Nesse momento aqui de dízimos e ofertas, né? E tanto durante a semana, quando você for fazer a transferência, for adorar a Deus em relação ao dízimos e ofertas, nós precisamos ter esse entendimento. Será que tem alguma coisa, será que tem alguma riqueza ainda que eu estou colocando em meu coração, que está tomando o lugar de Deus? Será que tem alguma coisa ainda que está atrapalhando, que está tomando o primeiro lugar? Em vez de ser Deus, tem essa outra riqueza, tem essa outra glória, esse outro ídolo que eu acho que tem ali. Então, da mesma forma como os anciãos, eles tinham essa ideia de que eles precisavam amar a Deus acima de todas as coisas, acima de toda a glória que eles tinham, acima de toda riqueza e enfim, que eles tinham, nós precisamos também ter esse mesmo entendimento, certo? Aqui embaixo vai aparecer a conta e a agência da nossa igreja em que você pode estar depositando, em que você pode estar transferindo o seu dízimo e a sua oferta. E realmente a gente vem a ter esse entendimento, que não só em relação aos dízimos e ofertas, em relação a tudo que nós vamos fazer e fazer realmente para adorar a Deus, nós precisamos ter esse entendimento. Será que tem alguma coisa, alguma área da nossa vida que está tomando o lugar de Deus em nosso coração? Será que tem alguma coisa que realmente está ali tomando esse lugar? Ou será que Deus é o primordial? Será que Deus é o principal em nossa vida? Amém? Então, nesse momento, eu espero que você esteja preparado para isso e durante a semana, quando você for fazer o seu depósito, a sua transferência, enfim. E nesse momento eu quero orar por você. Amém? Então, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença, Paizinho, e somos gratos a Ti, Pai, por essa oportunidade que nós temos de, mesmo longe, mesmo dividido, mesmo nesse todo esse processo, Senhor Deus, de pandemia, mas nós estamos aqui, estamos adorando ao Senhor nesse domingo, estamos adorando ao Senhor nesse culto aqui online, nesse culto virtual, mas nós precisamos ter um entendimento também que nós precisamos adorar a Ti em nossa família, em nossa casa,
no nosso trabalho, onde quer que seja, Senhor Deus, mas nós precisamos estar com o nosso coração voltado a Ti, Paizinho, em nome de Jesus. Continua nos abençoando. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor seja a provisão de cada um que está ouvindo essa palavra, que o Senhor seja a provisão de cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo e que o Senhor venha estar presente na vida, na família de cada um. Que o Senhor venha estar abençoando, Senhor Deus, os celeiros de cada um deles ali. Que o Senhor venha estar abençoando também a saúde deles e que o Senhor continue sendo a provisão da vida deles ali, Senhor Deus, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos. Mais um culto, mais um momento que estamos reunidos, né? Se podemos dizer assim, estamos conectados em um só coração, uma só fé. Estamos em casa, você está em casa, mas eu tenho certeza que você continua sendo igreja, você continua sendo povo de Deus, mesmo nessas circunstâncias em que nos encontramos agora. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que a mão de Deus pare sobre você, te protegendo, guardando você e os seus, e que nenhum mal te suceda, praga alguma chegue à tua tenda, em nome de Jesus. Falamos sobre fé semana passada e eu gostaria de continuar falando sobre o mesmo tema. Hoje vamos tratar mais um pouco sobre fé. Vocês sabem que na vida da gente existem momentos bons e momentos maus. Existem momentos em que estamos cheios de fé, estamos cheios de ousadia, de coragem, mas existem momentos em que estamos completamente vendidos também. Momentos em que não sabemos exatamente como as coisas são, nossas emoções ficam conturbadas. Existem momentos em que ouvimos a voz de Deus nos dizendo para avançar, mas na verdade nosso coração pede que a gente fique parado. Nosso coração, na verdade, pede a morte. A verdade é que nós não chegaremos a ser pessoas melhores, a sermos pessoas de fé, sem lutar contra nós mesmos. Não chegaremos a desenvolver uma fé atuante, uma fé operante, se nós não lutarmos contra nós mesmos. E para chegar a ser melhor no futuro, nós temos que lutar contra quem nós somos agora. Essa é que é a grande verdade. E eu gostaria de, para ilustrar essas coisas que já falei, utilizar a vida do apóstolo Pedro. E para isso nós vamos ler Lucas capítulo 5, do 1 até o 11. Lucas 5, 1 a 11 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram os barcos
ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Este é Pedro, este é o apóstolo Pedro. Pedro estava pescando a noite toda. Pedro havia lançado a rede talvez dezenas, centenas de vezes durante toda a noite. Ele precisava, na verdade, muito pescar peixes naquele dia. Uma pessoa que não está em dificuldades, uma pessoa que está tranquila, a vida em ordem, não passaria a noite inteira insistindo numa situação que não estava havendo resultados. Pedro tinha compromissos, com certeza. Havia despesas do barco para pagar, havia empregados para receber, havia com certeza dívidas. Pedro era um homem que administrava uma pequena empresa de pesca e Pedro estava insistindo naquela noite para pegar alguma coisa. Era um homem que estava angustiado, provavelmente, frustrado com certeza, por causa da noite inteira sem ter resultado. Quando Jesus vê a Pedro, Pedro estava lavando as redes, mas não dos peixes que havia pego, mas lavando as redes do sargaço, tirando a sujeira e lavando também a rede da frustração de toda uma noite sem nenhum resultado. Mas Jesus escolhe o barco de Pedro. Havia 2 barcos ali. Jesus escolhe o barco de Pedro e pede para que Pedro, depois que ele entrou nele, pede para que Pedro afastasse um pouco da margem e ali ele resolve falar à multidão do barco de Pedro. E Jesus ensina as multidões, Jesus dá uma palavra de ensino àquela multidão que estava ali na praia e depois que ele termina, Jesus resolve abençoar a vida de Pedro. Note bem, Pedro não pescou nada a noite toda. Era um homem que estava frustrado, mas quando Jesus lhe solicitou seu barco, ele prontamente cedeu. Prontamente. Às vezes nós esperamos primeiro sermos abençoados para ceder algo para Jesus. Isso é um grande erro que cometemos. Não podemos e não devemos condicionar, dar alguma coisa a Deus, oferecer alguma coisa a Deus, ceder alguma coisa a Deus apenas quando estamos abençoados. Não, a bênção chegou depois que Pedro resolveu ceder o seu barco a Jesus. Jesus então, ele manda Pedro novamente chegar ao alto mar, ele manda Pedro sair novamente do barco e adentrar-se ao mar para pescar novamente. Agora veja as emoções de Pedro. Pedro estava frustrado, Pedro estava triste, Pedro estava endividado, Pedro estava preocupado. Mesmo assim ele vai. Mesmo assim ele diz: Senhor, segundo a tua palavra, eu não peguei nada esta noite. Já trabalhamos a noite inteira com toda a nossa experiência, com todos os anos de pescaria que temos, não pegamos nada, mas mediante a tua palavra eu vou lançar as redes novamente. E sabe o que acontece? As redes se enchem de peixes. As redes estão superlotadas de peixe. Pedro fica agora eufórico. A emoção mudou. De uma frustração por nada ter apanhado a noite inteira, Pedro agora está eufórico. Ele vai poder pagar as suas dívidas, ele vai poder pagar os empregados, ele vai poder sanar os seus compromissos, está feliz. Mas de repente a emoção muda novamente, porque as redes estão a ponto de se romper e perder todos os peixes. Pedro se vê novamente numa situação difícil ali. Ele vislumbra a possibilidade de toda aquela enorme pescaria ser perdida. Então
ele chama os amigos, aparecem amigos com barco, ele chama os amigos e diz: nos ajudem aqui, nos ajudem a comportar e a levar para a praia essa grande quantidade de peixes. Os barcos são cheios de peixes, Pedro novamente está tranquilo, mas de repente percebe que os barcos também podem afundar por causa da grande quantidade de peixes. São muitas emoções que se sucedem e emoções contraditórias, não é? Pedro de repente passa da euforia à frustração, da frustração ao medo, ao receio. Pedro está sofrendo ali uma grande quantidade de emoções. Pedro era um homem que estava sendo treinado a lidar com as suas emoções. Pedro estava precisando aprender a lidar com as suas emoções. E eu digo, irmãos, você que está ouvindo essa palavra, não seremos pessoas de fé. Nós não aprenderemos a usar a nossa fé se primeiro não aprendermos a lidar com as nossas emoções. Jesus então diz a Pedro: não temas, Pedro, deixa tudo isso. De agora em diante você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. E a Bíblia diz, como acabei de ler, que Pedro deixa tudo mesmo. Ele deixou os barcos, ele deixou os peixes, ele deixou as redes, ele deixou os empregados, ele deixou tudo para seguir a Jesus. Isso nos mostra uma coisa: às vezes nós pensamos que temos fé, às vezes nós estamos supondo que estamos agindo com fé, mas veja bem, você sabe quanta fé é necessária para ganhar 100 mil reais, por exemplo? Você sabe quanta fé é necessária para isso? Saiba que é necessário menos fé do que a fé necessária para doar 100 mil reais. Você sabe quanta fé é necessária para montar uma empresa, por exemplo? Para estabelecer um negócio, para montar e se estabelecer no mercado? Com certeza menos fé do que a fé necessária para abandonar uma empresa. Foi isso que Pedro fez. Sabe quanta fé é necessária para montar uma carreira? Para estudar, se preparar e entrar no mercado para prestar um serviço? Você está colocando o seu nome diante das pessoas, portfólio, tudo mais? Menos fé do que a fé necessária para abandonar uma carreira por Jesus. Sabe quanta fé é necessária para você arranjar um emprego, se colocar numa empresa com um bom salário? Menos fé do que a fé necessária para deixar um emprego para servir a Jesus. O apóstolo Pedro fez isso, diante de um turbilhão de emoções diferentes, e no sucesso, uma grande pescaria, que ele sabia que não era por causa dos seus méritos, ele sabia que não era por causa das suas habilidades, ele sabia que a noite inteira foi só frustração, mas quando Jesus entra na história, vem aquele grande resultado, aquele sucesso. Pedro sabia, então ele deixa tudo aquilo para servir, para seguir a Jesus. A fé maior não é a fé para receber alguma coisa. A fé maior é a fé para dar alguma coisa, para abrir mão de alguma coisa. E essa foi a fé demonstrada ali por Pedro. Agora vamos a Mateus capítulo 16 e vamos continuar nesta saga de Pedro em relação às suas emoções. Mateus 16, versículo 13, a partir daí diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Agora veja só, Pedro agora é pescador de homens e apóstolo. Jesus o fez pescador de homem e apóstolo. E agora Jesus diz a Pedro que ele estava ouvindo o mesmo que Jesus ouvia. O que Jesus está dizendo a Pedro é: o Pai que revela a mim também revelou a ti. Você está conectado com o mesmo Deus que fala comigo. O Deus que fala comigo está falando agora diretamente com você. Agora imagine Pedro ali diante dos discípulos. Provavelmente Pedro chama João mais perto e diz: João, vem cá, chega aqui. Quando João chega, ele diz: Jesus, repete o que você falou. Repete aqui o que o Senhor disse. E aí Pedro fica ali naquele, sabe, aquele orgulho de agora ser o homem que ouve o Pai. Diante de João, ele diz: João, você só vive recostado aí no peito de Jesus, mas eu sou o homem do rema, eu sou o homem da revelação, eu sou o homem que falo diretamente com o Pai. Veja só, Pedro vem do não ter nada, Pedro passa por aquela pesca maravilhosa, agora é o pescador de homens, apóstolo de Jesus, ouve e está ligado diretamente com o Pai, tem as chaves do reino, vai sentar provavelmente à direita de Jesus num trono que é para cada um dos 12 apóstolos. Aqui é o momento que Pedro está em alta. Pedro está num momento de grande alta na sua vida, nas suas emoções. Ele está pleno, ele está cheio, ele tem todas as razões para crer, ele tem todas as razões para se alegrar, para estar feliz, satisfeito. Pedro está no seu melhor momento. Mas vamos agora a Mateus 16, 21. Mateus, mesmo capítulo que eu li, a partir do 21. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Agora imagina as emoções de Pedro. Jesus, o mesmo que lhe disse que ele era um pescador de homens, que ele era um apóstolo, que ele era o homem que tem as chaves do reino, o homem que vai se sentar num dos tronos dos 12 apóstolos, o mesmo Jesus agora lhe diz: você está conectado com Satanás. Jesus havia acabado de dizer a Pedro que ele estava conectado com o Pai, que ele ouvia ao Pai, que ele tinha revelação, recebia a rema do próprio Pai. E agora Jesus diz: você está conectado com Satanás. Imagina isso. Se fosse qualquer pessoa falando, se fosse outra pessoa falando, Pedro não ia ligar a mínima, afinal de contas foi Jesus que disse que ele era o cara. Mas foi o mesmo Jesus que falou agora: você me é tropeço. Você não cogita das coisas do céu, você cogita das coisas dos homens. Como está Pedro agora?
Imagina como estão as emoções de Pedro. Imagina, meu irmão, manter a fé em momentos assim. Imagina prosseguir em fé em momentos como esse. Quantos de nós, às vezes, acordamos de manhã com tudo, não é? Acorda e diz assim: este é o dia que fez o Senhor, aleluia! Esse é o dia preparado pelo Senhor, eu vou me alegrar nele. E no mesmo dia à noite, está pensando em desistir de tudo, largar tudo. Imagina isso. Às vezes isso acontece com a gente, sabe? Momentos da nossa vida cristã, momentos em que buscamos servir ao Senhor, momentos em que resolvemos liderar uma célula, momentos em que estamos ali dispostos a cuidar de gente, cuidar de vidas, cheios da palavra rema do Senhor. O Senhor falou no nosso coração e a gente está pensando: eu vou ganhar a nação, eu vou ganhar a cidade, eu vou ganhar a minha família para Jesus. E logo depois você está pensando: vou desistir de tudo, vou largar tudo, esse negócio não dá para mim. Não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu resolvi fazer isso. Sabe, irmãos, precisamos aprender a tratar as nossas emoções. Jesus, ele tratou as emoções de Pedro para que Pedro pudesse fazer e cumprir o seu ministério. E às vezes nós não sabemos, nós não queremos, nós não permitimos que Deus trate as nossas emoções. Não permitimos que Deus trate os nossos brios, não permitimos receber uma palavra de exortação, às vezes por qualquer falha, por qualquer erro, por qualquer situação que você achou que não foi favorável a você, você está dizendo: meu tempo acabou nessa igreja, é chegado o fim do meu ministério, é chegada a hora de procurar novos lugares. É ou não é assim? É ou não é? Diga, pense bem. Jesus estava tratando as emoções de Pedro. Jesus deu as chaves do reino a Pedro, mas pensou: você está gostando das chaves, Pedro? Você está gostando dessa situação de ter algo tão importante em suas mãos? Mas saiba, agora precisa ser forjado para poder usar aquilo que eu te dei. Não é tão importante apenas receber algo de Jesus. Não é tão importante apenas receber da parte de Deus algo que Ele quer colocar nas nossas mãos. Mais importante ainda é ser forjado para usar, desenvolver aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Às vezes, Deus te forma antes de te dar alguma coisa. Às vezes Deus já nos prepara antes, Deus já nos forja antes, Deus já trata antes o nosso coração, nossas emoções, nosso orgulho, nossa soberba, mas às vezes, outras vezes, Ele te forma pelo que Ele já te deu, para que você seja capaz de utilizar bem aquilo que já está em tuas mãos. Vamos a mais um texto, Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesus chama Pedro e diz assim: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Agora, Pedro entra na pior fase da sua vida. O apóstolo Pedro, que já havia passado por grandes emoções, grandes altos e baixos,
Agora Pedro vai ao fundo do poço. É o momento em que Jesus chama Pedro de canto e diz: Pedro, estava conversando com meu pai e ele me falou que Satanás pediu para cirandar na tua vida. E Pedro deve ter pensado assim: e o que foi que ele respondeu? E Jesus diz: infelizmente, você vai ter que passar por isso. Sabe, Pedro, ele não estava entendendo. O que ele sentia naquele momento era: Senhor, eu sou capaz de ir para qualquer lugar contigo, eu vou até o final. Contigo, Jesus, eu vou para a prisão, eu vou até a morte. Era o que ele estava sentindo, era o que ele estava pensando, era do que ele tinha consciência naquele momento. Mas Jesus sabia que não era assim. Havia ainda que tratar aquele homem. E Jesus disse: não, Pedro, você vai me negar hoje. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Como ficam as emoções de Pedro nesse momento? Como fica aquele homem? Como se comportar? Como manter a fé? Talvez você esteja pensando: mas Pedro era um homem muito fraco. Pedro era um homem que se abalava facilmente. Não, irmãos. Na verdade, o apóstolo Pedro, ele era talvez o discípulo mais equilibrado de Jesus. Apesar de tudo isso, apesar de todas essas circunstâncias pelas quais Pedro passou, lembre-se que chega aquele momento em que Jesus prega às multidões e as multidões não entendem a palavra, as multidões não recebem bem o ensino e abandonam Jesus. E Jesus vira-se para os seus discípulos e diz: vocês também não querem aproveitar o momento para abandonar o barco, para abandonar o ministério, para sair da célula, para abandonar a igreja, para abandonar Deus? Você não quer aproveitar para viver do jeito que você imagina, do jeito que você gostaria, do jeito que você quer? Voltar para a vida velha, voltar a ser pescador, voltar a ser o que for, que quer que seja? Essa era a pergunta. E esse era o contexto de Pedro, mas existe o nosso contexto. E quantas vezes nós estamos respondendo da forma errada para Deus? Quantas vezes, irmãos, nós demos a resposta errada e não a certa? A multidão deu a resposta errada, eles abandonaram Jesus. Eles viraram as costas para Jesus, mas Pedro, sendo perguntado ali junto com os outros apóstolos, é o único que diz: Jesus, para quem iremos? Para onde iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Como abandonar Jesus? É o que Pedro está dizendo. Como eu poderia pensar em ir para outro lugar, se é aqui que eu tenho vida, se é aqui que eu recebo honra do Senhor, se é aqui que eu estou sendo tratado, é aqui que eu estou sendo mudado, transformado, é aqui mesmo que doa, mesmo que não seja bom muitas vezes, mesmo que as emoções variem demais, uma hora frustração, tristeza, muita alegria, e essa alegria não dura porque vem momentos de luta, de guerra, de batalha. Mas Pedro diz: para onde irei se tu tens as palavras de vida eterna? Pedro teve que passar por tudo isso. E acredite, meu irmão, se você quer servir ao Senhor, se você quer manter a fé que há no teu coração em operação, você vai precisar deixar Deus te tratar. Você vai precisar deixar Deus, muitas vezes, te colocar ou simplesmente te avisar que você se colocará em situações muito estranhas. Você vai precisar continuar a crer no Senhor, mesmo em situações desfavoráveis. Pedro teve que passar por tudo isso. E o mais duro foi a formação mesmo que Jesus teve que trabalhar nele. Mas eu quero te dizer hoje que vale a pena. Eu quero deixar essa certeza no teu coração. Vale a pena continuar.
Vale a pena. Haverá momentos em que você estará triste, estará frustrado, haverá momentos em que você estará sem entender, sem perceber realmente o que está acontecendo, haverá momentos em que você vai ser avisado de que coisas ruins podem acontecer, haverá momentos que você vai passar por momentos de frustração, de desespero, haverá momentos em que as emoções vão flutuar, vão mudar, isso é normal. Agora, tudo isso vale a pena se você continua crendo em Jesus. Se você simplesmente se mantém crendo em Jesus, apesar de... E para terminar, gostaria de levar vocês ao último texto de Atos, capítulo 2, versículo 14, quando, no contexto da descida do Espírito Santo, ali no Pentecoste, dentro do cenáculo, todos são cheios pelo Espírito de Deus. O texto do versículo 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé. Pedro, porém, pondo-se em pé. Agora perceba, esse homem que passou por tantas situações, era apóstolo, um seguidor de Jesus, era um pescador de homens, era o homem das chaves, era o homem da pesca maravilhosa, era o homem que deixou tudo para seguir a Jesus, o homem que foi cirandado por Satanás, o homem que negou Jesus 3 vezes, o homem que se amargurou por isso. Esse homem poderia ter desistido, como muitos já desistiram. Esse homem poderia ter abandonado, como muitos já abandonaram. Esse homem poderia ter sucumbido às emoções, como muitos já sucumbiram, porque ao invés de dominar suas emoções, são dominados por elas. Esse homem, Pedro, poderia ter naufragado na fé, como muitos já naufragaram. Esse homem, Pedro, que Jesus disse: você me ama de verdade, cuida das minhas ovelhas, poderia ter abandonado as ovelhas, como muitos já abandonaram. Mas Pedro não. Lá no Pentecoste, no início da igreja, quando vai começar a grande bênção da multiplicação, a grande bênção que o Espírito Santo vai trazer sobre aquela cidade, Jerusalém, Pedro se colocou em pé. Ele se mantinha de pé. Ele pode ter pensado naquele momento: não importa o que eu passei, não importa o que pensaram de mim, não importa nada do que tenha acontecido, eu ainda estou de pé. Pedro se manteve de pé, e hoje eu te convido a também se manter de pé. Fique de pé, meu irmão, continue crendo, continue na posição, continue no rema que Deus colocou no teu coração, continue crendo naquela palavra, continue gerenciando as tuas emoções de maneira que você não seja vencido por ela, mas que você seja tratado através delas, que Deus te faça forte através das fraquezas que você perceber, que Deus te use cada vez mais através da preparação que Ele precisa fazer para que você possa usar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Pedro se colocou de pé. E eu te digo hoje, se você continuar a olhar para Jesus, você continuará de pé. Nada poderá te derrubar. Nada. Tenha consciência que a vida de fé tem altos e baixos. A vida de fé, ela tem altos e baixos. E a única coisa que nos capacitará a suportar os momentos altos são os momentos baixos. A única coisa que nos manterá de pé, a única coisa que vai quebrantar o nosso orgulho quando Deus nos colocar em lugares altos é a forma como nós passamos pelos lugares baixos. Ninguém suporta a honra se primeiro não suportar a humilhação. Humilhai-vos, portanto,
debaixo da potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Amém. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar, e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me solo cada vez mais Semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo Diferente em mim. quando eu te contemplo.
Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Tu me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.